Eu agradeço ao Júnior a oportunidade de falar um pouco sobre eles. E, apesar de nós não termos organizado a maneira de falar e tudo, foi muito bom, porque eu vou discutir alguns aspectos que o Chico levantou e vou conversar também muito em termos de uma visão pessoal da minha do que sobre redes. Então, vou discutir um pouco características gerais, falar um pouco sobre redes formais e informais, exemplos de redes informais, alguns exemplos de redes formais, que nesse caso envolvem, como foi colocado, envolvem a entrada de recursos, principalmente via agências de rede de fomento. E depois vou dar exemplos de 3 redes do quais eu participei, sendo uma rede já encerrada, uma em processo de renovação, ou seja, ela se completou uma fase, está começando uma nova fase, e uma terceira que está ainda em processo de implementação. Bom, já foi colocado, né, então é uma colaboração que envolve que é uma rede de pesquisa, uma colaboração que envolve vários pesquisadores, né, para alcançar determinadas metas. E acho que isso é importante, ela não pode ser alcançada só com esforço individual. Acho que isso é um ponto importante. E na formação de uma rede, muitas vezes a gente esquece que envolve afinidade pessoal, você conhece as pessoas, pelo menos alguma das pessoas, existe uma troca de informação, complementaridade de expertise, e você busca ter uma maior musculatura para conseguir, muitas vezes, um volume maior de recursos ou alcançar objetivos de maior vulto, né, que podem estar relacionados ao avanço da ciência, melhoria de uma infraestrutura, né, e mais recentemente a gente busca interferir nas políticas públicas. E isso, aliás, não é que a gente busca isso, a gente está sendo, inclusive, cobrado. E os participantes na área acadêmica envolvem pesquisadores, estudantes e técnicos como executores. E os financiadores geralmente estão na agência de fomento, mas em alguns casos você pode ter uma empresa de grande porte. E muitas vezes a gente não explora isso, deveria talvez até explorar isso um pouco mais, participação também de ONGs. E nós temos, claro, o fato de você ser participante de uma rede ou indutor de uma rede. E, em alguns casos, aquelas que têm um maior sucesso, muitas vezes o participante é indutor também. Ele busca, como o caso do Fel, um exemplo bem claro disso, né? E quando o grupo busca e tem uma agência que estava pensando na mesma direção, obviamente existe um sinergismo. E a gente tem que pensar também quantos participantes são necessários para formar uma rede. Eu acho que essa questão de escala, né, a gente não tem rede só em uma escala muito grande, você pode ter em menor escala também. E devemos nos lembrar que todo pesquisador, por definição, é parte de múltiplas redes de pesquisa. Tem um grande dinamismo. Né? Novas parcerias se formam ao longo do tempo, outras se extinguem, informações e expertise fluem continuamente através dos canais de comunicação da ciência. Ou seja, nós fazemos parte de uma rede. Então, em alguns casos, nós formamos uma rede informal mais sofisticada, né? Que geralmente são redes, vamos dizer assim, oportunistas, ou seja, ganham uma identidade própria na estrutura. Quando surge um evento que interessa um determinado grupo, que só pode ser alcançado se esses cooperarem. Em geral, direcionado em respostas a editais de agentes de fomento, às vezes você nem está pensando, surge um edital, você se organiza para responder esse edital. E o grupo tem interesses comuns, que não necessariamente se integram, mas conseguem se organizar em redes se for necessário para alcançar. E elas podem se desfazer, se reestruturar quando atingem seus objetivos, apesar dos resultados podem ser duradouros e geralmente têm curta duração. E eu vou dar os pontos positivos, pela sua duração limitada, tem um forte potencial de agregar vários usuários, tem um grande dinamismo, né? E podem ter impactos a longo prazo, apesar de não ter sido conseguidos nesse sentido. E os pontos negativos são imediatismo,
artistas, não têm vocação para uma visão a longo prazo, nem sempre a integração necessária, tem a integração necessária, e ela muitas vezes não é construída. E nem sempre os compromissos assumidos de compartilhamento e integração, porque lembra que todas as vezes, o Chico já falou isso, compartilhamento e integração é uma parte inerente da rede, e ela pode se desfazer antes de alcançar os objetivos previstos. E aqui eu vou dar alguns exemplos, 2 exemplos para pessoas que eu participo, para vocês entenderem melhor. Por exemplo, eu garanto para você, muitos dos projetos que foram lançados para o CTI são redes oportunistas. O pessoal se organizou ali, olha, tem um recurso alto, e a gente como que nós podemos alcançar esse recurso? Aqui está um exemplo do nosso instituto, que nós fizemos um curso do projeto Coleções Biológicas, Base para a Conservação Sustentável da Biodiversidade, que existiam sérios gargalos em relação às diferentes coleções de bebês. Isso, no nosso caso, como é um caso para várias outras universidades, né? E surgiu então essa oportunidade, e nós tivemos sucesso, né, para responder, pelo menos para superar esses 2 gargalos aqui. Principalmente esse primeiro, não é? Falta de repositórios adequados para a proteção dos acervos, condições adequadas para a sua expansão, um pouco dessa parte, e vamos precisar de recursos adicionais para resolver esses outros gargalos aqui. E a nossa instituição, assim como outras, integra isso aí, apresenta o PAFNET, um projeto institucional que não é um projeto institucional, se você for pensar e examinar, porque nós ainda não desenvolvemos a nossa capacidade de integrar isso. Mas até melhor, eu acho, hoje em dia, ser assim, pelo menos você vai resolvendo os gargalos existentes. Não sei se para a gente deixar a instituição pensar muito, a gente tem deixar muito lá para cima, talvez não saia a coisa muito direito. E um outro exemplo em escala menor é o Proequipamentos da CAPES. Novamente, nos programas de pós-graduação se organizam numa escala um pouquinho menor, né? Esses grupos são dinâmicos, eles se formam, se desfazem, dependendo do ano, dependendo do que é prioritário, e a universidade também organiza isso, integra esses diferentes projetos e manda pacotes lá para cá. Não vejo nada de ruim nisso, né? E tem sido funcionado tem tido sucesso para resolver alguns gargalos, mas tem aquelas limitações que eu contei anteriormente. Né? E aqui vamos falar então um pouquinho dessas redes induzidas que são redes de maior duração, né? Quer dizer, uma rede para ser formalizada, consolidada e ter prestígio na comunidade científica, porque a rede leva um prestígio com isso que a permite captar mais recursos, envolver mais participantes também, né? E você precisa de grana, precisa de recursos financeiros, você não mantém uma rede sem recursos. E o que geralmente acontece que leva ao surgimento do financiador? Muitas vezes, uma determinada agência identifica uma necessidade, um problema, quer alcançar determinadas metas sem pensar muito, né? E entende que a melhor maneira é através de projetos que envolvam a participação de um número específico de membros da comunidade acadêmica, organizado em volta de interesses comuns previamente definidos pela agência. E muitas vezes assim mesmo, os caras não conseguem resolver o problema. É bom, deixa a comunidade, seja ela qual for, pensar e eles vão resolver para a gente. Lança aquele edital e é barato também. É uma maneira de ser barato. Tá? É verdade mesmo. Né? E podem ou não ter um envolvimento expressivo da comunidade científica na sua concepção, ou mesmo surgir ou serem consolidados em respostas a temas gerados pela comunidade científica. Claro que é essa que vão ter maior sucesso. Quando há esse sinergismo que eu falei antes, quer dizer, a comunidade tem uma ideia, tem uma demanda e encontra alguém numa agência que entende essa demanda e se trabalha ali. Faz sucesso assim. Né? E aqui vamos ter alguns exemplos. O primeiro exemplo que eu queria dar é o Programa Nacional de Apoio e Desenvolvimento da Botânica, CAPES PNADB, até porque esse simpósio está inserido nesse programa. Né? E o PNADB, então, é a indução de uma rede de foco acadêmico, envolvendo pesquisa e formação de recursos humanos ou participação de algumas pessoas, mas foi até talvez um pouco mais até pessoal, de conseguiu vender ideia para CAPES, né? E tem por objetivo maior apoiar projetos conjuntos de pesquisa, desenvolvimento de recursos humanos e pesquisa disponível, possibilidade de pesquisa interdisciplinar, e aqui ela tem um foco muito claro também, caracterização de espécies botânicas e criação de condições estimulantes
associação de projetos para o incremento da formação pós-graduada na área de botânica no país. Eu tirei isso do site da CAPES. A próxima, que já é no nível maior, é o caso que foi dado aqui do PELD. Né? Então, um foco mais voltado para a pesquisa, apesar de também ser voltado para a formação de recursos humanos, teve uma forte participação dos pesquisadores na sua concepção, né? Muito mais ambicioso nas suas metas e objetivos. E o que eu queria chamar a atenção aqui, né, já foi falado, né, é que ele está, inclusive, inserido no plano plurianual do governo federal, que vem sendo executado. Eu chamo a atenção disso, conseguiu-se, inclusive, colocar ele nos planos plurianuais. Aqui eu não vou nem falar do foco, isso foi já bastante discutido na próxima apresentação dele. E um nível ainda maior é o caso do programa de grande escala da biosfera atmosférica, no caso do LBR. Já é numa outra escala. Né? É muito mais ambicioso, maior volume de recursos, envolveu uma participação decisiva da comunidade científica nacional e nacional nessa concepção. Inicialmente, inclusive, nós estávamos para trás, né? Quer dizer, quase que, em um certo momento, ele diria que me posto, mas a gente tinha pouco controle do programa em si. Né? Inclusive, isso foi ruim, porque nós não mostramos naquela primeira etapa quanto de contrapartida nós estamos dando. Houve um volume tremendo de recursos financeiros, mas muito desse recurso financeiro não vinha para o Brasil, era usado para pagar o pessoal que estava vindo aqui, né, do exterior. Se a gente tivesse, naquele momento, mostrado a nossa contribuição maior, talvez a gente tivesse tido um impacto ou uma inserção até maior. Mas olha o volume de recursos aqui. Coitado, falando de 7, 6 milhões, naquela fase aqui, 100 milhões. E o problema deles agora, que olha a lição, agora isso aqui o site do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Agora é buscar outras fontes de financiamento para continuar ampliando as pesquisas. Isso está aí, sabe? Então, aqui tem a meta do ALGA, são 3 grandes áreas integradas, 3 focos de pesquisa e, claro, esforços de cooperação, articulação e compartilhamento, né, que buscam responder 2 questões grandiosas, 2 perguntas grandiosas também. De modo a Amazônia funciona atualmente como uma entidade regional e de que modo as mudanças do uso da serra incluem um afeto do funcionamento biológico, químico e físico da Amazônia, incluindo sua sustentabilidade. Ou seja, é uma rede já num outro nível, e que eu acho, inclusive, que nós deveríamos ter uma maior, a gente está conseguindo aos poucos, mas ter uma maior com as nossas ideias nisso. Né? O PELD tem essa vantagem que ele foi, com todos os seus problemas e tudo, e claro, tinha exemplos internacionais, mas foi uma iniciativa pioneira no sentido de que foi desenvolvido por nós. Tinha exemplos de PELD, uma atividade muito certamente nós usamos. Próximo. E eu queria chamar a atenção também que redes não é só pontos positivos e pontos negativos. Né? A rede são sonhos de consumo da maioria dos pesquisadores, são de extrema utilidade, pode levar a avanços notáveis do conhecimento científico. Mas ele pode também se tornar uma ameaça ao avanço do conhecimento, especialmente se atingir dimensões muito grandes. Nesse estágio, elas se tornam extremamente hierarquizadas como uma grande empresa multinacional, uma Petrobras. Petrobras, por exemplo, sofrendo forte influência política, estrutura pesada e cara de manutenção, diminuição da criatividade, medo de competição, que leva a eliminar ou incorporar novos grupos emergentes. Dá para você puxar esses grupos para dentro e acaba mudando esses grupos, incluir as suas ideias. Né? E pelo seu tamanho, prestígio e impacto, pode se tornar fortes drenos de recursos e restringir o empreendedorismo científico. E aqui eu dei um exemplo para o chefe Petrobras, até para não ficar puxando exemplos da nossa área. Qual o impacto da Petrobras em expedir o desenvolvimento de pesquisa e implementação de novas fontes de energia alternativa mais sustentáveis? O programa de biodiesel que foi colocado junto à Petrobras, a Petrobras tem interesse nisso. Com o pré-sal, a gente deixou de pensar em
outras alternativas, porque nós temos uma empresa extremamente forte, tem um impacto na economia brasileira muito grande, é o nosso exemplo comum, né? E nós temos dificuldade ela acaba controlando coisas e não deixando outras opções surgir. E uma determinada rede pode chegar ao limite de sua contribuição científica, deve ser eliminada ou transformada em rede de menor forma. Qual o custo desse tipo de intervenção? Então, acho que são questões que nós devemos considerar. E agora eu queria dar um exemplo já mais pessoal desses três tipos de rede, porque essas são redes que normalmente nós estamos inseridos. Né? Então, surgem a partir de interesses comuns, têm objetivos concretos de avanço do conhecimento, que são plenamente realizados, isso acho que é um ponto importante, com um ou dois papers de síntese. Né? Idealmente, um no início, que estabelece a filosofia geral do projeto, e outro no seu encerramento, que sintetiza e consolida o avanço do conhecimento do tipo, e muitas vezes lança as bases para a busca de novas avenidas de pesquisa ou uma nova fase do projeto. Eu acho que isso é extremamente importante, não estou dizendo que eu siga isso não. Mas se você pensar, você deveria, se você percebeu isso, feito pensando isso, depois síntese dos resultados do objetivo. Ele, claro, viabiliza experimentos em uma escala maior, maior duração, maior impacto científico, uma visão mais integrada e também multi-escala de algum aspecto da ciência, que você pode fazer gente de diferentes áreas de conhecimento. E muitas vezes os resultados de avanço continuam sendo publicados muito tempo após a rede ter deixado de existir formalmente no sentido de ter recursos que está funcionando. Às vezes ela acaba e ainda fica 5, 10 anos você publicando aqueles resultados. Aliás, é o que normalmente acontece. E são as mais exitosas, né, geralmente envolvem cooperação nacional e internacional, porque aí você realmente está trocando ideias, diferentes visões do mundo, diferentes visões da ciência. E são mais personalizadas. E não precisam ter muitos participantes, inclusive se o número é variável, mas possuem um núcleo central coeso durante o tempo de duração dessa rede. Ela tem um núcleo. E aqui eu vou dar, então, 3 exemplos. Então, o primeiro desse é a estratégia de utilização dos recursos enquanto lenhol de cerrado, suas implicações funcionais. O ecossistema, uma rede teve uma duração aproximada em termos de recursos de funcionar de 1998 a 2008. Então, ela envolvia pesquisadores da Universidade de Miami, Departamento de Botânica, de Ecologia, Departamento de Engenharia Civil e Meio Ambiente da Fórum Genética, que era também pesquisador da Universidade da Patagônia. Lembre-se que é 10 anos, isso é onde eles estão hoje. Porque durante 10 anos, alguns deles, como o caso do Fabiano e da Sandra, eles começaram como estudantes de graduação, depois como pós-doc e, eventualmente, como professores. Muitas vezes isso acontece na rede. As pessoas são formadas aí e, eventualmente, tomam posições de liderança, até porque eles, muitas vezes, executavam ou traziam as novas ideias para a rede. Porque muitas novas ideias vêm dos seus alunos, ou dessa sinergia entre alunos e orientador. Eu diria muito mais, não é o aluno que traz, o orientador que traz, mas existe uma sinergia dos dois. E também o Fred Meisner, da ST e o Hoffman, nós estávamos lá em State University, que depois o segundo projeto, inclusive, eu vou falar dele, que a partir surgiu ali, que eventualmente começou aqui, e formamos uma nova rede separada. Próximo. Aqui nós não tivemos um paper de síntese para iniciar, nós começamos como buscando os recursos, mas nós tivemos sim um paper de síntese. Né? E nesse paper, eu não vou entrar em detalhes sobre isso, só o primeiro que eu vou discutir mais detalhes daqui a pouquinho, que existia aquela ideia de que as árvores do cerrado têm raízes profundas, né? E que por causa disso tinha várias implicações, tipo que você não competia com as gramíneas, porque suas raízes estão lá embaixo, né? Não tinha um pouco controle estomático, porque você tinha água em abundância, né? Mas, por outro lado, elas poderiam ter déficits maiores ao longo, à medida que a estação seca fosse tornando maior. Existia na literatura alguns comentários sobre que as plantas cerradas ficavam com o estômago aberto durante a noite porque tinham água suficiente no subsolo.
E se você poderia classificá-las em grupos funcionais distintos, em termos de fenologia, tecidos, breve tecido, sempre verde, isso seria um contínuo de estratégia. Quem quiser saber tudo, aqui é a referência. E o interessante é que, eu vou só discutir isso primeiro, é que, além desse legado científico, muitas vezes não acontece com essas redes. Ela deixou uma rede de postos de monitoramento contínuo da profundidade da salfética na reserva ecológica. São 9 postos que estão funcionando com sensores automáticos e coletam dados 3 vezes por dia. Uma coisa que não existe, que eu saiba, em outro local no país. Isso é um resultado também. Aí estamos aí, inclusive, essa rede de postos faz parte do FELT, foi incrível. Se gera tanto dado que não tem tempo de analisar. O problema é típico também, né? Às vezes você gera tanta informação que demora anos para digerir tudo. Então, o que nós encontramos aqui, nós usamos, então, está cuidando um pouco do foco, eu penso, talvez seja até da questão. Nós vimos a assinatura isotópica da água no solo, ou seja, relação deutério-hidrogênio, e depois olhamos na água que a gente extrai do xilema. E parte do princípio, então, que o valor da assinatura isotópica, e como que esses isótopos são estáveis, você pode usar isso, não vai causar mal no meio ambiente, vai refletir, então, a profundidade do qual as árvores estão extraindo água. E tem aqui um número mágico, que é mais ou menos menos 35 partes por mil, que diz o quê? Que plantas que tiverem essa assinatura vão ter raízes mais superficiais e valores mais negativos, raízes mais profundas. E, na realidade, o que você encontra é um contínuo, que são os valores de assinatura isotópica, e você tem um contínuo, então. Então, não tem essa, ninguém falou para as árvores que elas têm raízes só superficiais, só profundas. Na realidade, em muitos casos, os cerrados solos são profundos e as raízes se distribuem à vontade, por aí nunca resolvemos seguir a ciência. Então, você tem um contínuo de estratégias que se reflete também no seu potencial hídrico, que dá uma ideia do balanço hídrico. Ou seja, aquelas que têm raízes mais superficiais desenvolvem déficits hídricos mais consideráveis. Próximo. E avançando um pouco essa ideia, se você tem raízes profundas, mas também tem algum seu sistema radicular também ocorre próximo à superfície, tem o problema de ascenso hidráulico, né? Quer dizer, você poderia estar perdendo água para as camadas superficiais do solo que estão mais secas. Você está pegando água lá embaixo. É o processo físico. Se o solo em cima está mais seco, você pode perder. Isso gera fluxos reversos nas raízes mais superficiais. Ou seja, você, durante o dia, demanda evaporativa da atmosfera, fluxo nessa direção. Durante a noite, vamos dizer, as plantas fecham os estômagos, a umidade aumenta, o fluxo muda de direção. Nesse caso, você vai perder água para as camadas mais superficiais. Próximo. Nós fizemos vários experimentos nessa direção, colocando isso aqui, sensores que medem a direção, se esse fluxo vai numa direção ou outra nas raízes. Colocamos água adulterada na raiz principal, depois tampamos isso tudo, assumimos que a planta não sofreu nada com isso, e mandamos grave, próximo. E aqui só alguns resultados. Na realidade, a coisa é bem complexa. Você tem aqui raízes, aqui seria alguns tipos de raízes, aqui seria no tronco, né? Aqui mostrando uma raiz tendo fluxos somente positivos, aqui mantendo o fluxo reverso o tempo inteiro. E o mais típico seria que você teria durante o dia fluxos positivos e durante a noite fluxos negativos. Fizemos isso para várias espécies. E aqui você encontra um gradiente, aqui aquele experimento que você deu água adulterada, ou seja, com valores positivos. Lembra? Os valores de relação deutério e hidrogênio no solo são negativos. Nós botamos água pesada. Essa água é ótima, porque ela não é radioativa. Então, para sempre dos Estados Unidos, água, você perguntar, água, aquilo ali. Não tem nada demais aqui. E aqui você encontra valores positivos que vão diminuindo e até se tornam negativos na mesma raiz, mostrando claramente essa presença de ascenso e tal. Próximo. Aqui depois nós fizemos um experimento de irrigação, ou seja, irrigamos com água pesada, né, que como que está o sinal indo ao longo do solo, seria nesse quadradinho aqui. Os pretinhos vamos medindo isso em diferentes plantas, e notem que com isso o que acontece? Nós temos essa sobreposição de raízes laterais bastante grandes no solo, ou seja, a água é absorvida por uma planta, sai para o solo e utilizada por uma outra planta. Tem várias discussões em termos de se uma está parasitando a água do outro, e nós não temos tempo para entrar em detalhes sobre isso. Próximo.
O que nos interessa aqui é que nós também fizemos escavações, né? E você nota então uma grande variedade de sistemas radiculares diferentes, com diferentes arquiteturas, que vão, essas diferentes arquiteturas, diferentes profundidades e tudo, claro, forma e função sempre caminham juntos, né? E vão refletir se a planta faz ascensão hidráulica ou não, quais as profundidades que ela é retirada do solo. A gente não pode separar a forma da função. Então aqui só para mostrar uma abordagem de vários aspectos diferentes para poder chegar a conclusões mais gerais. E aqui os desdobramentos. Isso se encerrou, né? Esse projeto se encerrou e agora teve projetos individuais que, a partir dessa informação, usando essas ferramentas, então, de medidas de análise isotópica, né, do solo, e aqui nós fizemos, então, ao longo de um gradiente. Né? Então, desde aqui em cima você tem um cerrado mais denso, aqui próximo à mata de galeria, em que o lençol é mais próximo da superfície. E notem que você tem, então, essa diversidade de padrões. Aqui a profundidade do lençol, e aqui seria, usando modelagem, a porcentagem da água em níveis de comunidade, ou seja, de várias espécies, que a água é absorvida das camadas mais superficiais. Né? Ou seja, à medida que o lençol fica mais profundo, menor é a porcentagem de água que é extraída apenas das camadas superficiais. Ou seja, você começa a ter a possibilidade aqui de ter mais diversidade maior de diferentes tipos de sistemas radiculares próximos. E, claro, isso vai se refletir nos diferentes atributos da vegetação também. Próximo. E aqui um outro desdobramento, ali a gente viu só em termos de árvores. Aqui nós começamos a examinar em termos de árvores, ervas e gramíneas, porque nós temos ideia de savana, porque nós importamos essa ideia lá da África, né, o pessoal, especialmente alemão, árvore e gramínea, que a gente vê os filmes lá, girafa lá passeando, e esquece de olhar para a nossa área, que acontece, a nossa camada resteira é uma desgraça, o professor Luiz está aqui, sabe disso. Não tem só gramínea, não, tem um monte de erva por ali, né? E olha que a nossa definição de erva, inclusive, tem que ser bem elástica, porque tem coisas que são superarbustos, arbusto pequenininho, algumas coisas que o tronco está debaixo da terra, certo? E a gente, nessa primeira etapa, não vamos nos envolver com essa discussão, senão nós vamos perder. Definimos 3 tipos, desculpa, árvores, ervas e gramíneas. Na realidade, a gente teria que examinar isso em termos de um contínuo. E o que a gente nota é que, em termos de assinatura isotópica, utilizando isso para ter uma ideia da profundidade da absorção de água, aí já usando modelagem, né? Vemos que as gramíneas têm raízes mais superficiais, depois as ervas e depois as árvores. Ou seja, você tem aparentemente uma repartição. Mas notem que isso é o valor, é a profundidade média. Obviamente aqui você tem esse modelo parte de uma distribuição normal, então existe uma certa sobreposição. Isso se reflete também, próximo. Uma coisa interessante é que, enquanto as árvores têm um comportamento mais homeostático, ou seja, que vê o potencial hídrico que reflete o déficit hídrico, notem a pequena variação das árvores quando comparada às ervas e às gramíneas. Isso aqui é uma grande variação quando você examina separado. Quando você põe todo mundo junto, comparando com as ervas, essa é uma coisa que você vê, muitas dessas gramíneas secam, entre aspas, na estação seca. A gente só está formalizando aquilo que nós estamos vendo no próximo. Tem várias outras questões, então, que podem ser examinadas. Ou seja, o projeto terminou, gerou desdobramentos e novas questões que estão sendo. E o próximo, o João já me falou que eu tenho 5 minutos, eu vou passar o próximo, né, que era o dinâmico funcionamento de ecossistemas sabanos, florestais, o equilíbrio dinâmico de vegetação. Passei uns 10 slides, é isso aí. E vai passando. Passa. Eu só quero parar, pode passar. Volta um pouquinho. Volta mais. Que nós temos um paper de síntese também no caso desse, aí nós ficamos mais ambiciosos, mandamos para a Ecology Letter, que é recentemente publicado, próximo. E o projeto está envolvendo para o futuro, próximo. E aqui eu queria só falar rapidinho que muitas vezes você precisa aqui, no caso a gente precisa de uma maior musculatura, uma maior expertise, então envolve aqui experimentos de manipulação de recursos,
aqui no IBGE. Experimentos de queimadas controladas, aqui o IBGE teve uma época um grande projeto voltado para experimentos controlados. Agora a gente quer fazer esses projetos com a Zelda Durigan em São Paulo, porque a vantagem também, o grupo dela está inserido dentro do núcleo de florestas. Então, se dependendo dos resultados, você pode interferir diretamente nas políticas públicas e você tem recursos lá para fazer em um nível maior. Ela convenceu eles a deixarem queimar. E depois o uso de modelos computacionais. Essa é a parte mais complicada e que nós ainda temos um pouco de expertise próximo. E o último, eu quis trazer esse exemplo, porque aqui o projeto voltado para a área. Então vamos dar um exemplo de uma rede que eu estou inserindo. Na realidade, temos aqui o núcleo, né, que é a Maria Tereza Fernandes Pedari. Ela realmente é a idealizadora do projeto, envolve a minha participação e do INUM, também, do Flória, Yoga e o Cristiano, que é professor aqui da Universidade de Brasília, que foi estudante da Maria Tereza Pedari. Novamente, você vê pessoas que em algum momento foram alunos doutores, hoje são professores e estão agora fazendo parte do núcleo da rede. E uma outra característica que nós devemos falar, redes são dinâmicas. Então, pesquisadores, um número expressivo de estudantes, transitam pela rede, ou seja, eles estão em determinado momento, saem, voltam, então tem essa dinâmica. Próximo. Então, ela tem vários objetivos, eu não tenho tempo para entrar em detalhes sobre isso, mas o foco é várzea e copó. Áreas úmidas e agora está ampliado para as outras áreas úmidas. Próximo. Né? Então, aqui eu só quero apresentar alguns pontos que analisamos, se podemos diferenciar solos florestas banhados por Rio de Janeiro e Água Preta, se essa diferença se reflete na concentração de macronutrientes desses foliares, na estrutura foliar. Ou seja, se esses dois tipos de floresta estão bem separados em termos de vários atributos da vegetação, que não só a florística. Então, aqui nós temos aqui o mapa para distribuição. Nós estamos coletando em várias áreas na Amazônia. Novamente, por que a rede? Imagina você sair coletando essas áreas. Eu não tenho a menor condição de fazer isso. A gente depende da infraestrutura existente no INPA, que já está toda montada para isso. Você vai fazer alguma coisa lá, com em águas, com maxiplanta e com o pessoal do INPA. Por outro lado, a gente tem expertise, o Nária, que nos ajudou bastante nessa parte de nutrientes, né, em medidas de ecofisiológicas, que já não tem tanto essa expertise que a gente pode trazer. Então você tem aqueles três tipos clássicos, né, de água branca, água clara e águas pretas. Próximo. E essas áreas úmidas correspondem a mais ou menos uns 20% da Amazônia, obviamente tem uma contribuição maior. Nós começamos com essa área e agora nós nos demos conta que você tem vários tipos de... Quer dizer, não é que nos demos conta, você tem que começar de algum lugar, mas a contribuição de vários outros tipos de área úmida, nós estamos aos poucos tentando examinar. Próximo. Então, aqui, só para diferenciar esses rios, nós coletamos água preta, água branca e água preta, coletamos aqui também Tapajós, mas eu não tenho esses dados analisados. Próximo. Pode passar. E aqui, então, eu vou discutir rapidamente, se me dá mais uns minutinhos, né, dos resultados que foram obtidos em relação ao Rio Juruá, Rio Japurá e o Rio Negro em Barcelos, ou seja, duas áreas de base e de igapó. Você imagina a infraestrutura para montar essas discussões e fico impressionado com a mãe ter capacidade para organizar isso. Próximo. Então, vamos dar uma olhada nos resultados de análise de solo, são bem interessantes quando você analisa. Notem que existe uma separação bem clara entre, quando nós vemos pH alumínio, entre as áreas, apesar de existir alguma superposição, as áreas aqui de igapó e as áreas aqui de base, que tem um pH um pouquinho mais alto, um pouquinho menor de alumínio, mas notem que você vê bem claramente, quando esses aqui são os dados de todos os solos, análises de solos realizadas, notem que existe uma certa sobreposição. Próximo. Não existem muitas diferenças em termos de nitrogênio, né, e fósforo. Potássio você já começa a encontrar uma diferença, que são base e igapó. Próximo. E claro, as grandes diferenças, é bem conhecido, em termos do quê? De cálcio
e de magnésio. Os solos de igapó têm muito pouco cálcio e magnésio comparado com os solos de base. E quando você coloca aqui, são os várias análises de solo realizadas com uma quantidade imensa de análises, olha onde são solos de igapó comparado com os solos de base. Assim, dá para você ter uma ideia da magnitude dessa diferença. E quando nós integramos isso com dados de folha, então, né, e aqui eu coloquei o valor, esses valores em vermelho são tirados do livro Thais Zeiger, só para você ter aquele valor típico que você espera encontrar em folhas, de uma maneira geral. Aí nota que para nitrogênio os valores são relativamente altos, né? Aqui parcela de fósforo muito baixo para o igapó comparado aos gases, que não necessariamente reflete a quantidade de solo, de fósforo total no solo próximo. E aqui, claro, quando você olha aqui, cálcio, potássio e magnésio, as diferenças são bem marcantes. Né? Então, eles são solos, tem muito mais cálcio, mais potássio, mais magnésio, e se reflete nos valores nutricionais das folhas. Próximo. Isso se reflete também, a estrutura foliar parece que está fortemente correlacionada aqui à área foliar específica, ou seja, a área por massa, fortemente correlacionada com cálcio e com fósforo. Próximo. E aqui só para fazer uma PCA rápida, só para mostrar que essas áreas, quando se integra todas essas medidas de nível da planta, não de nível do solo, você vê uma forte separação entre as áreas de base e as áreas de igapó. É bom quando você encontra as especiais, coisas se separam. Nessas áreas todas, claro, né? No momento que você vai agora botar, nós estamos coletando em outras áreas, você pode imaginar quando você começa a botar rios de água clara e você começa a ter os vários tipos intermediários também. Próximo. Então, as conclusões, você pode diferenciar o solo da floresta em termos de pH, cálcio e magnésio principalmente, né? Ou mais a relação pH-alumínio. Tem macronutrientes e apóstolos estão mais fortes, forte correlação da área floresta específica, cálcio e magnésio. Próximo. E eu só quero chamar a atenção que nós estamos ainda no estágio em que estamos ampliando o conhecimento já existente, incluindo algumas informações. Então, o que eu falei aqui, que elas incluem novas áreas, incluem uma análise talvez mais sofisticada, mas já estamos ampliando o trabalho da placa feito em 97. Então, nós estamos ainda numa fase de construção de uma base de dados maior. A diferença é que nós tivemos condição de ampliar o número de áreas amostradas. Próximo. E a gente já está pensando no futuro, né? Então a ideia, nessa nova rede que a FAIP lançou, então a ideia é do quê? Que no final você acaba tendo que contribuir de alguma maneira, apesar de que isso às vezes eu mesmo às vezes, é difícil, né? Mas você acaba de alguma maneira tendo que contribuir para políticas voltadas a uma maneira sustentável. Óbvio que para a Amazônia isso é mais fácil no sentido de que é mais visível isso. Você tem várias comunidades que ainda dependem do meio existente no momento para sua sobrevivência. A ideia da maneira sustentável funciona muito bem lá. E uma outra coisa que, aliás, isso aqui não é nem ideia minha, o Fábio Scarano até que me chamou a atenção, é que nós temos necessidade urgente de ter bases científicas para o estabelecimento de áreas prioritárias de conservação. Isso é uma coisa que está faltando, apesar de nós, como cientistas, estarmos participando disso, a gente não está ainda oferecendo os instrumentos científicos adequados para esse tipo de problema. E aqui, só finalizando, né, cooperar é muito prazeroso, uma experiência enriquecedora, e que nos torna também mais humanos. Porque só quem lidou com rede, que lida com um monte de gente, sabe, né, que ser humano não é fácil. Mas você acaba, né, você acaba tendo uma visão melhor do ser humano, né, de ter mais paciência e lidar com os conflitos, porque senão não funciona o negócio, explode. Então realmente nos torna mais humanos e nos permite entender um pouco melhor os nossos colegas até nós. Muito obrigado. Então gostaria mais uma vez de compor a banca, a rede não, a mesa. Chico e Augusto, por favor.
Nós temos 10 minutos para perguntas e colocações e que o Chico, o Augusto poderão ampliar ainda mais as informações. E eu queria já de antemão agradecer a vocês dois porque atenderam plenamente os objetivos que nós tínhamos no simpósio, que era a oportunidade de discutir um pouco sobre o tema de redes, como a gente pode construir melhor redes ou programas, porque eu concordo com o Chico, fica cada um construindo a sua rede, fica quase que personalizado as coisas e talvez a gente precise integrar mais programas dentro de redes. E só para exemplificar, no caso do Aquaripária, tem várias redes, vários editais fomentando ele, como o PNADB, como o Augusto colocou, tem o Procad, tem a Rede Bionorte, tem a Rede Centro-Oeste, tem a Embrapa nos seus editais, que é o de que é o projeto Ecovaloração, que é um edital específico da Embrapa, e o CNPq também no projeto de recuperação de áreas degradadas. Então, a gente está construindo uma rede em que cada pesquisador contribui um pouquinho com a sua network e vai fomentando esses recursos. Mas o que a gente percebe é que as redes, e aí eu já deixo para vocês comentarem, é que as redes muitas vezes necessitam de uma sustentação financeira, ou os programas, uma sustentação financeira que permita que esse programa se estabeleça. Como fazer isso, principalmente tendo pesquisadores em início de carreira e com dificuldades ainda do trâmite político, científico, acadêmico, dentro principalmente dos órgãos de fomento, como o CNPq, a CAPES, a FINEP e até mesmo as FAPES dos estados. Olha, é óbvio que as agências têm um papel importante. E o que nós temos que tomar um pouco cuidado com o papel das FAPES, é que as FAPES são uma fonte de recurso, claro, que você pode trabalhar melhor, porque está dentro do teu estado, quer dizer, teoricamente você teria uma capacidade de influenciar maior, nem sempre isso funciona. Qual o problema com as FAPES? É que às vezes você monta uma rede que envolve vários estados políticos diferentes, né? E você afunda porque as FAPES vão estar interessadas em financiar o projeto do seu estado. Aí chega o CNPq junto com as FAPES, aí sei lá, você tem dinheiro para Amazonas, né? E o CNPq depende daquele dinheiro para financiar. Aí você começa a ter um projeto que envolva Amazonas, vamos dizer aqui DF e Pantanal. E aí? Você vai definir o coordenador, pelo coordenador você define politicamente que a rede é amazônica, ou seja, ou você envolve três. Como que você vai lidar com esse tipo? E você acaba se dando mal nesse sentido. Enquanto que uma ou outra que apresentar uma rede mais local, está claramente definido como aquela rede, como local, a FAP põe o dinheiro ali dentro, fica mais fácil para o CNPq lidar. E com a entrada da FAP também, lembre-se, a FAP da Amazônia não vai financiar um projeto em DF, ou seja, você começa a ser obrigado a aprovar projetos em função da distribuição política, no sentido de quais as FAPs que estão financiando. Esse é um aspecto. Por outro lado, é uma fonte de recurso adicional. Existem três outras fontes de recurso que nós poderíamos explorar. Uma, acho que o Chico talvez queira comentar um pouco, é o Ministério do Meio Ambiente. Realmente, nós nos integramos com o Ministério, até porque é um Ministério novo, no início era uma confusão danada lá dentro. E a gente não consegue lidar com a ONG também, né? Tem uma certa dificuldade de lidar com ONGs, e o Ministério do Meio Ambiente tem sim uma participação forte das ONGs, né? Que tem as suas próprias ideias, a sua própria maneira de ver várias coisas, né? E é claro que é muito mais simples para a gente lidar com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, onde está a elite do pensamento brasileiro, né? Exceto, talvez, em pé algumas outras, mas realmente é muito mais simples. A gente chega lá para participar de discussões, lá, é complicado. Política mais complicada também, mas é uma fonte a ser considerada. Uma outra fonte importante, que alguns grupos exploraram isso com sucesso, são as grandes empresas, como é o caso da Petrobras, Vale do Rio Doce e outras grandes empresas que estão surgindo
e que muitas vezes você consegue, vendendo essas empresas, projetos em rede que tem um envolvimento de diferentes localidades. Então, eu acho que está sendo explorado, mas poderia ser melhor explorado. E a terceira é trabalhar melhor junto com as ONGs, principalmente aquelas ONGs que têm um forte componente científico nelas. Elas realmente, não é que elas tenham os recursos, mas elas muitas vezes podem abrir caminhos para você conseguir esses recursos. Isso é uma coisa que nós não temos feito. E é um momento bom, porque se você for olhar muitas das principais ONGs na área do meio ambiente, então, nossos colegas estão lá. Então a gente teria, na teoria, o papel de interferir um pouco mais. Essa é a minha... Eu queria só complementar duas coisinhas, se me permite. Primeiro, eu acho que na primeira questão que você colocou, o envolvimento de uma agência nacional de fatos, eu acho que o desenho ele tem que ser já previsto antes do edital. No seguinte sentido, a agência nacional, tipo a NCDI, o CNPq, ela tem que pensar na escala de país e, é claro, ela só pode agir nessa forma. E eu acho que as FAPs podem ou devem priorizar as ações dos seus estados, porque essa é a sua função precisa. Mas o que eu acho que acontece, e eu concordo perfeitamente com você, às vezes está acontecendo o inverso. A FAP põe um peso enorme no seu estado e a agência nacional se retira do quadro, porque é uma forma de economizar ou de não comprometer recursos. Eu acho que isso tem que mudar, né? Pensando em... Agora, a questão do MMA, eu sempre fico com muito receio de, às vezes, dar uma ideia errada da visão que eu tenho. Mas o que eu acho? Eu acho que o MMA já passou da hora, essa é a minha impressão, né, como pesquisador. O Ministério do Meio Ambiente precisa, de fato, assumir claramente a que veio, no sentido de um ministério que pretende cuidar dessas questões. E não pode ser, na minha maneira de ver, né, ele não pode ser guiado, conduzido apenas por uma visão do terceiro setor, porque não faz sentido. Ele é um ministério que foi criado ele deveria ter programas específicos, ele deveria ter claramente um norte. Por que ele não tem? Porque ele fica oscilando ao interesse político, e isso é muito ruim. Isso afasta, inclusive, acho que você disse muito bem, a comunidade científica. É muito complicado os cientistas discutirem numa visão de ONU. Por quê? Porque os interesses, como o terceiro setor, é claro, ele tem outros interesses. Então você não quer se expor a isso. Eu acho que isso também precisa mudar, porque eu acho inadmissível redes no Brasil não terem a participação no Ministério do Meio Ambiente. Acho inaceitável. É um ministério que podia fazer muito mais do que faz. E ele já não é nem mais tão novo, Augusto. Eu acho que, assim, ele é novo, talvez, de compromissos, ele é novo, talvez, de metas, mas é meio complicado. Eu espero, talvez, quem sabe, o Roberto consiga mudar esse quadro. Eu não estou aqui colocando o Roberto contra a parede, mas eu boto muita expectativa que o Roberto consiga talvez mudar esse quadro. Assim, enfim, você falou uma outra coisa, mas eu esqueci. Deve ser a idade. Eu esqueci agora. A outra coisa que eu ia comentar, desculpa, mas a gente fala. Temos espaço para uma pergunta do público. Ah, sim. O meu projeto foi o primeiro edital, foi o projeto. Então, a minha visão é de que o PELD é o projeto de longa duração e não necessariamente o sítio seja de longa duração. Porque senão nós vamos aumentar aqueles 78%, 80% de pesquisas. Há dentro, hoje o Projeto Fogo, nós começamos o Projeto Fogo, o Serra Cerrado e o de Águas, né, Deus do Mal. Não sei nem se o do Mal continua, mas o sítio continua no PELD, certo? Há dentro do PELD uma política de incentivar a manutenção dos projetos
e não só manter o sítio de longa duração, porque se for só o sítio, ele não está cumprindo o papel do projeto. Nós fechamos 20 anos do projeto Fogo agora, como o gente escreveu, mas o Augusto continua trabalhando lá, mas já não de uma forma como foi. Então, a minha pergunta é essa: há dentro do programa essa política de incentivo, de manutenção de projetos? Heloísa, eu acho que a sua pergunta é extremamente importante e muito complexa. Pelo seguinte, eu estou tentado a dizer que há, porque isso seria o desejado. Mas na prática, o que eu estou vendo é que não. É o sítio. E isso pelo seguinte, em tese, deveria haver um casamento perfeito entre a proposta do projeto de longa duração e o sítio. No seguinte sentido, ele foi pensado ali por aquelas razões dali. Né? Cada sítio é meio que único na sua proposta. Né? O que eu acho que está acontecendo? Para acabar meio que conformando carência de recursos, sobreposição de recursos, sobreposição disso, daquilo, etc., nós estamos, como eu disse, nos afastando um pouco dos projetos com perguntas de longa duração e tentando substituí-los, e às vezes mal, por projetos que são bons, mas que são de curta duração. E eu tenho ótimos exemplos que aconteceram recentemente no final da fase 1. Foram duas propostas muito interessantes, do Nordeste, uma do Piauí e outra do Maranhão. Né? E por que não se mantiveram? São afloramentos de cerrado lá porque não havia nenhuma condição de manter. No caso lá especificamente, nem no sítio e nem no projeto, porque o projeto ia se encerrar. Então, mas eu tomo nota disso que você está dizendo, que eu acho que essa é uma necessidade, é preciso manter, não pode deixar de apoiar um projeto dessa natureza, que a toda hora onde a gente quer buscar o que acontece com o fogo, a gente busca com um projeto de você. Quer dizer, como é que pode deixar de apoiar isso? Mas o exemplo mais recente, para finalizar, é o INCT que eu mostrei no slide. Como é que é possível imaginar um esforço tão grande de pesquisa e recursos tão grandes que vai terminar em 5 anos? Os INCTs foram agora julgados a segunda fase. E foi dito, isso é de espanto, né? Eu pertenço a um INCT, por isso eu estou chocado, que existem recursos muito reduzidos para mais 2 anos. Então a ideia que o Ministério está sinalizando é o seguinte: nós vamos tirar toda, acabar com tudo que foi montado agora, ou vocês arranjam outro recurso. Onde? Não existe outro recurso onde para arranjar. Né? Se foi planejado, e olha que foi uma ótima ideia, a ideia dos INCTs, eu acho. Porque são temas altamente importantes. Se você compara isso com outras iniciativas, são lacunas que não tinham sido preenchidas. E agora vão ser desativadas porque não vai ter recurso. Então eu acho que tem tudo a ver isso que você está dizendo, e é importante que a gente comece mesmo a questionar se é o papel da agência só fomentar o início do programa e depois deixa esse programa órfão. Porque é o que eu acho que está acontecendo. O PELD, o Augusto disse, depois de foram precisos praticamente 10 anos para que ele entrasse no PPA. Quer dizer, não foi 10 anos, um pouco antes, mas entrou no PPA, mas ainda assim a dotação é muito pequena. Mas é o melhor exemplo, talvez, que a gente tenha de um programa que tem uma garantia governamental de existência. A não ser que aconteça aí alguma coisa muito que o governo fale assim: não, isso não é mais importante, apaga isso. Eu espero que isso não aconteça. Eu queria fazer um debate, mas eu queria só lembrar que o projeto Fogo, ele entrou no PELD, os recursos vieram basicamente do LBA, que a gente trouxe o LBA para Brasília, fundamentado nesse projeto, e aí a gente equipou a reserva, a gente fez construções, a gente foi gerador, serviço florestal americano, e os recursos do PELD não dá. Não é o suficiente. Né? Quando
Belga não conseguiu manter aquela estrutura de habitat. Né? Então isso é muito sério. Você investe recursos de várias fontes, um projeto que dura 20 anos, de repente ele termina, o ciclo continua com novos projetos e você não sabe. Quer dizer, 20 anos não é um projeto de longa duração. Você pegou ali quando você apresentar lá resultados de longo prazo do projeto Fogo lá na Escócia, né? Também estavam falando, eles viram que os projetos de longa duração têm 50, 100 anos. 20 anos começa a arranhar. Começa a produzir os resultados. Né? Então eu não vejo muito futuro disso num projeto de longa duração, de uma organização, se é longa duração no sítio. Nós não vamos responder pergunta nenhuma como o projeto de longa duração que vise no sítio. Embora na concepção. Você pode, como ele mostrou aqui, resultado do projeto 5, 6 anos, 10 anos, produz mais questões que esse projeto tivesse disponibilidade, a equipe teria preciso. Tá. Agora, na filosofia está dizendo lá que os dois têm que andar juntos, né? O projeto e o sítio. Porque tem o outro lado também péssimo quando o sítio deixa de existir. E tem um problema desse agora dentro do Bélgica, que eu soube semana passada. Né? Você me falou que foi ter dinheiro para 15 sítios em 26 imóveis. Não, e tem um caso mais grave, que é a unidade de conservação de um sítio lá no Goiás. Não quer permitir a pesquisa. Como é que isso aconteceu? Não me pergunto. Porque isso tinha que ser visto na seleção, isso tinha que ser visto na proposta, isso tinha que ser visto no sítio. Como é que é possível se propor um projeto de longa duração de uma área que o dono da área diz não? O que você vai fazer? Não é? Eu queria agradecer a pergunta e os questionamentos da professora Heloísa. Mais uma vez agradecer ao Chico e ao Augusto pela oportunidade que nos deram de discutir um tema tão interessante e tão atual. E eu queria encerrar essa mesa redonda falando a todos que eles continuarão no evento e poderão também discutir esse tema com as pessoas ao longo do evento. Teremos agora o coffee break, que durará 15 minutos, e em seguida a palestra do senador Rodrigo Hollenberg. Até já.